Esta semana, o bate-bola da Beira Baixa TV recua 35 anos no tempo, até a época desportiva de 90-91, quando o Sport Benfica Castelo Branco fez sonhar os adeptos do futebol da Beira Baixa com a subida ao escalão maior do futebol português. Bernardino Pedroto, o homem do leme, é nosso convidado. Imperdível. O passado, o presente e aquilo que aconteceu dentro e fora das quatro linhas. Bernardino Pedroto, na primeira pessoa, é o convidado esta semana do bate-bola da Beira Baixa TV. Bem-vindos ao bate-bola da Beira Baixa TV. O nosso convidado nasceu há 72 anos em Lisboa, mas é um minhoto, um vimaranense de coração, é caso para dizer. Faz anos a 19 de outubro, em 1953, nasceu António Carlos Bernardino Pedroto. Ele mesmo é o nosso convidado, Bernardino Pedroto, o homem que em 90-91, numa primeira passagem pelo Sport Benfica Castelo Branco, fez sonhar toda uma cidade, toda uma região, todo um clube. Mister, grato por ter aceito o nosso convite, o meu agradecimento. 35 anos depois, o que é que recorda ainda de Castelo Branco? Tanta coisa, em primeiro lugar, cumprimentar todos vocês, os profissionais que estão diretamente ligados a esta TV que dá acesso a muita gente da região. Muitos parabéns pelo vosso trabalho e, naturalmente, cumprimentar toda a audiência que está a ver-nos e a ouvir-nos e dizer que é um prazer enorme porque de Castelo Branco só tenho coisas boas, só tenho boas recordações. Portanto, é um prazer enorme estar aqui, estar com vocês e podermos falar, discutir, analisar, ver tudo isto. Passar 35 anos realmente é aquilo que me fica neste momento e que fico um pouco triste, mas não. Mas o que eu vou dizer não é no sentido de julgar seja quem for, mas passado 35 anos e eu ainda estar ligado à melhor classificação de sempre do Benfica e Castelo Branco, deixa-me triste por um lado, obviamente, satisfeito pelo desempenho e pelo trabalho que toda a equipa realizou, mas ver o Benfica de Castelo Branco ainda a contornar situações de grandes dificuldades, quer financeiras, quer desportivas, obviamente, portanto, e gostaria, óbvio, pelo aquilo que estou a dizer, de ter visto o Benfica de Castelo Branco noutros patamares acima daqueles que neste momento está. Portanto, mas realmente as recordações são ótimas, são de uma vivência extraordinária. Tive o prazer de ter e de fazer muitos amigos em Castelo Branco. E acho que vamos falar mais um pouco depois da nossa trajetória desportiva, mas agora do ponto de vista pessoal, obviamente que teria que deixar esta mensagem de grande carinho e de grande estima que tenho por todo o povo albicastrense, por todas as pessoas da região, que me trataram sempre extremamente bem, e com uma simpatia e com uma harmonia extraordinárias de profissionais e sociais. O Mister carrega incontornavelmente no nome, um nome que é uma lenda no futebol português. A questão que eu lhe coloco é, como jogador, o António Carlos Bernardino Pedroto foi formado numa instituição gigante, o Sport Lisboa Benfica. Esteve no Sub-19, foi campeão nacional, Sub-19, se não me falha a memória, com o campeão europeu Ângelo como treinador. Exatamente. Sempre que eu estiver errado, gostava que me corrigisse. Depois chegou em 73-74 a fazer parte do plantel sénior do Sport Lisboa Benfica, com Jimmy Hagan e Fernando Cabrita. Fez inclusive um jogo com o Boa Vista, 2-0, jogou os 90 minutos. Esses foram os primeiros passos no Sport Lisboa Benfica. O que é que se recorda? Desde o início, como é lógico, não há coisas que nós jamais esqueceremos, independentemente da nossa idade,
os sentimentos que temos e que vivi neste grande clube foram enormes e obviamente que tenho pelo Sport Lisboa e Benfica uma paixão e um carinho muito especiais. Eu iniciei a minha carreira no Benfica, nem sequer podia jogar, pelas mãos de um tio meu, que me levou ao Benfica, era o seu Ângelo Martins, o treinador, e que chegou lá, apresentou-me, eu tinha 12 anos, ó Sr. Ângelo, este menino é filho do Pedroto e eu gostaria que o senhor o visse para dar o seu parecer em relação a este menino. Pronto, e aos 12 anos ainda não podia jogar, porque na altura não havia iniciados e infantis, não havia um plano de formação como há hoje. O início da nossa formação era aos 15 anos, na idade juvenil, e depois júnior. Mas, independentemente de não ter idade, o Sr. Ângelo quis que eu fizesse parte das equipas que eu fui passando por lá, desde Humberto Coelho, que apanhei nos Júniors, o Láguas, enfim, um conjunto de jogadores extraordinários, e fui treinando com eles até chegar à minha idade de poder começar a dar os primeiros pontapés com a camisola do Sport Lisboa e Benfica. Depois passou a ser esses anos todos de formação, juvenil, júnior, como disse, fui campeão nacional, depois fui sénior durante 2 anos com Jimmy Hagan, também um homem que jamais poderei esquecer, um homem com uma verticalidade extraordinária, muito justo, muito incentivador, muito trabalhador, enfim, acho que deu nesse tempo de Jimmy Hagan, deu ao Benfica e a todos os seus jogadores uma qualidade de trabalho e de treino que todos os jogadores do Benfica, séniores, tudo, acabaram por evoluir bastante nesse sentido. Foi um ano inclusivamente que o Benfica ganhou o campeonato sem qualquer tipo de derrota. Portanto, essa passagem dos cenas do Benfica, obviamente com grandes craques que eu tive o prazer de conviver, a referir Eusébio da Silva Ferreira, que foi um companheiro inexcedível, foi um amigo extraordinário. Depois, tantos outros, Simões, Humberto Coelho, Jaime Graça, Tony, enfim, para não me esquecer de ninguém, é melhor ficar por aqui. Mas foi realmente uma passagem extremamente importante na minha vida, foi uma grande lição que eu tive como profissional. Depois acabou esses 2 anos, começou a minha aventura por Portugal inteiro e Guimarães. E foi o primeiro clube pós-Benfica, foi o Vitória Sport Clube. Foi onde eu cheguei em 74, 75 e por aqui o resto. E por aqui fiquei, constituí a minha família, conheci a minha esposa, tenho as minhas filhas, tenho netos, enfim, pronto, esta é a minha passagem como jogador. Depois fiz uma interrupção e fui para o Marítimo, aliás, como já foi referenciado. Do Marítimo regressei ao Vitória, do Vitória fui depois para o Portimonense com o Manuel José como treinador. Ainda tive o falecido Vitor Oliveira, grande amigo, grande colega, também como treinador no Portimonense. E depois, terminando esta fase de jogador, comecei a minha atividade como treinador no Silves Futebol Clube. Portanto, foi o meu primeiro passo como treinador e foi um clube realmente também que tive o prazer enorme de treinar, um convívio extraordinário com todos os seus dirigentes e com aquela gente de Silves. Pronto, e começou a minha carreira como treinador e depois, claro. Vamos então falar dessa etapa. Referiu, como jogador, terminou em Silves e em Silves começa como treinador. Quando é que começa a perceber que queria ser treinador de futebol? Eu acho que essas coisas nós sentimos a algum momento mesmo fase terminal da minha carreira como jogador. Comecei, aliás, no decorrer da minha carreira como treinador, como jogador, perdão, fui fazendo os cursos de treinador que eram necessários para, quando acabasse a minha carreira como jogador, que foi o caso, abraçar a carreira de treinador. Não sei se isto são questões inatas ou não, mas por vezes posso pensar que sim, através até do ADN que me foi dirigido
pelo meu pai, mas sempre tive, sobretudo naquela fase final como jogador, começamos a perceber que estamos a terminar uma carreira e que vamos começar outra, e que eu gostaria de começar outra, e que foi o que aconteceu. Portanto, os passos que eu fui dando foram passos sempre seguros, não comecei no Silves numa terceira divisão e que tive um prazer enorme, acabámos por subir à segunda divisão, hoje já se chama Terceira Liga e Quartas Ligas e Campeonato de O Portugal, Campeonato de Portugal agora. portanto exatamente. E, pronto, e depois de terminar este primeiro ciclo no Silves, vim para o Vitória. Vim para o Vitória Sport Clube, onde comecei a trabalhar com um conjunto de jogadores que o Vitória foi encontrando pelo país e que chamámos a essa equipa um centro de formação. Mister, qual era o seu nessa ida para Guimarães, em 88, 89, qual era a sua função no Vitória? Era treinador de uma que nós chamámos na altura um centro de formação. Okay. Não sei se recorda do falecido Walter Ferreira, que era um empresário que tinha uma ligação muito próxima com o Dr. Pimenta Machado, que resolveram ir fazendo scouting pessoal por esse país todo, encontrar jogadores para que pudessem servir futuramente o Vitória Sport Clube. E foi isso que aconteceu. Depois fizemos e constituímos a primeira equipa B, talvez, chamemos-lhe assim, a primeira equipa B, constituímos essa equipa B que depois fazia os jogos da taça da F de Braga, chamado Jogos de Reservas. Portanto, e foi os primeiros passos que eu tive no Vitória Sport Clube, e depois desse ano aparece uma ligação protocolar com o Benfica de Castelo Branco, onde em 90, 91 tive a oportunidade de trazer vários jogadores dessa formação para o Benfica de Castelo Branco, onde constituímos essa equipa que acabou por fazer um campeonato, na minha opinião, muito bom. Vamos já então falar dessa página tão bonita da sua carreira como treinador e também do Benfica e Castelo Branco. A equipa ficou apenas a um ponto da subida de divisão. À época subiram três, o Passos de Ferreira, o Estoril Praia e o Torriense. O Benfica e Castelo Branco ficou em quinto, apenas a um ponto. Ainda hoje se fala em Castelo Branco, que a determinada altura alguém não quis subir divisão. O que é que nos pode dizer sobre isso? Há alguma veracidade nessas declarações ou não? Ou foi apenas o futebol que aconteceu? Não, isso é claro que sim, claro que sim. O que é importante referir não é só pelo facto de nós não termos conseguido subir por apenas um ponto, não pode manchar de forma alguma todo o trabalho que foi feito por todos os profissionais no clube, desde os seus dirigentes, aos treinadores, aos jogadores, a todo o staff que fazia parte da nossa equipa. Nós constituímos uma verdadeira equipa, uma família, onde toda a gente que fazia parte da nossa equipa era importante, desde o do nosso roupeiro ao nosso massagista, toda a gente era importante na nossa equipa e foi importante para o trabalho que fizemos e desenvolvemos. Não nos podemos esquecer que nós íamos participar na segunda divisão. Não é, a segunda divisão de honra foi criada nesse ano. Nessa época, exatamente. Ou seja, nós fomos apanhados ou repescados para entrar na segunda divisão de honra. Ou seja, havia aqui um critério que estava perfeitamente definido por todas as partes, desde a direção do Vitória Sport Clube, da direção do Benfica Castelo Branco, treinadores, jogadores, enfim, toda a gente estava imbuída de um espírito extremamente agradável. Nós criámos uma harmonia, criámos valores extremamente importantes para conseguirmos fazer um trabalho que acabou por ser feito, na minha opinião, muito bom, pelo facto de termos esta capacidade de união, esta harmonia entre todos nós, que nos deu a oportunidade de sonhar com uma subida de divisão, tal e qual como todos os albicastrenses, todos os amantes do Benfica, de Castelo Branco, enfim, mas não quero entrar
por essa onda, porque me parece que é perfeitamente injusto para tudo aquilo que foi feito pelos profissionais que tiveram a oportunidade de passar pelo Benfica. 16 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 35 golos marcados, 31 sofridos. Percebe-se desde logo que era uma equipa compacta em termos defensivos, poderia não marcar muitos golos, mas era uma equipa com a sua chancela organizada. Eu propunha que fôssemos, durante esta nossa conversa, auscultar algumas opiniões, alguns depoimentos de meninos que eram na altura e que hoje já são homens. 35 anos depois, eles deixam o seu testemunho. Vamos então ouvir, vamos ao primeiro testemunho. Conheci o Mr. Bernardino Pedroto na época 88-89, quando ingressei num projeto do Vitória de Guimarães para uma equipa B. Tinha deixado para trás a equipa de júniores do Sporting Clube Portugal, era um miúdo de 18 anos. Fui seduzido por este projeto que foi-me proposto pelo empresário treinador Walter Ferreira, que começou esse projeto, mas a meio foi substituído por Bernardino Pedroto. Foi nessa altura que interagi as primeiras vezes com o Mister. Eu penso que ele foi logo aí muito importante para mim e para muitos jogadores que estavam nessa equipa B. Posso falar por mim que houve duas situações as quais eu tinha grandes dificuldades, que era no processo defensivo e tinha outra lacuna, que era o meu físico, que era um jogador franzino, e em relação a isso ele falou na altura com o professor Manuel Machado. À altura era treinador de júniores do Vitória. O professor Manuel Machado, que, como todos sabem, foi treinador do Nacional de Madeira, entre outros. E fizemos um programa de fortalecimento muscular que viria a dar frutos uns meses mais tarde, porque senti que o meu jogo era um jogo muito mais forte, muito mais combativo, e essa foi uma situação a qual o Mister me ajudou. Quem falou? Não parece o mesmo, mas é o João Zarro. Zarro, exatamente. Zarro. Zarro Aquilo que para já agradeço as palavras do Zarro, pronto, mas aquilo que o Zarro disse, no fundo, passa-se com todos. O treinador quer o melhor de cada jogador. A missão do treinador é tentar que cada jogador, na sua essência, nos seus estímulos que vai arranjando, consiga ser cada vez melhor. O trabalho, a dedicação, o empenho que cada um tem, e deixa-me referir que nessa época não há razões de queixa absolutamente de ninguém, porque realmente constituímos um grupo extraordinário. Do ponto de vista individual, obviamente que nós vamos tendo a oportunidade de conhecer os nossos jogadores e é a obrigação nossa, entre aspas, de poder dar-lhes as condições, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista físico, para que ele possa cada vez desempenhar as suas tarefas dentro de campo com as melhores performances possíveis a todos esses níveis. Portanto, e o Zarro, obrigado pelas palavras, mas o Zarro é um exemplo a tantos outros que nós tivemos a oportunidade, porque nós, mais à frente, se calhar, vamos lembrar de alguns jogadores que fizeram parte dessa equipa, que posteriormente fizeram parte da equipa principal do Vitória Sport Clube, fizeram parte de outras equipas, dos chamados três grandes. Alguns jogadores desses que nós tivemos a oportunidade de treinar em 90-91 em Castelo Branco, tiveram esse trajeto, felizmente. Felizmente, fruto do trabalho deles e, obviamente, também da nossa vontade de querer que eles melhorassem. Vamos certamente ouvir falar de outros jogadores. Para já, outro testemunho que convidava a ouvir. Boa tarde a todos. Mister Pedroto, foram tempos de muito trabalho, tempos de aprendizagem, de crescimento, como homem, como jogador, nas suas mãos. Eu gostaria que o tempo voltasse para trás
mas como ele não volta, foi um privilégio enormíssimo ter trabalhado consigo, não só no Benfica de Castelo Branco, como no Vitória, e quando assim é, nós treinando com os melhores, bebendo tudo aquilo que na altura nos ensinou, hoje sendo treinador, agradeço-lhe imenso. O Quimberto, não é? Que Quimberto, claro. atingiu um nível de excelência, jogou no... Exatamente. Mas, curiosamente, o Quimberto, no primeiro ano, em 90-91, não se conseguiu impor na equipa titular, não é? Na segunda época, sim. Pois, havia uma competitividade extremamente saudável dentro da própria equipa. Nós, inicialmente, pronto, na altura eu utilizava um modelo de jogo que era o 3-5-2 e tínhamos um conjunto de jogadores que com uma disponibilidade e com uma experiência incrível. O caso do Amadeu, que jogava muitas vezes do lado direito, no lugar do Quimberto, o Chiquinho pelo lado esquerdo, muitas vezes era o Quimberto que ia para o lado esquerdo e o Chiquinho para a direita. Enfim, nós tínhamos um conjunto realmente de jogadores com polivalência do ponto de vista defensivo e ofensivo e que obviamente eu tive que procurar sempre que eles percebessem, e isto é que é o ponto importante, que todos faziam parte, que todos eram titulares, todos eram suplentes, porque em primeiro lugar o que estava era a equipa e obviamente que eu ia ao encontro de dar à equipa as melhores condições possíveis e utilizar os jogadores que tivessem em melhor forma desportiva. Portanto, e o Quimberto foi um dos jogadores que cresceu bastante durante a época. Não foi titular indiscutível, mas foi um jogador que foi agarrando o lugar e que foi conquistando o seu espaço, que acabou depois de voltar ao Vitória Sport Clube, ao Vitória de Guimarães, e acabou que na minha época também, eu como treinador e ele como meu jogador, de ser bastante utilizado na esquerda, na direita, com Ndinga, com Kim Machado, enfim, essa característica do Kim a jogar pela direita ou a jogar pela esquerda, ele funcionava às mil maravilhas, como se costuma dizer. Portanto, e teve as suas oportunidades, conseguiu aproveitá-las, fruto do trabalho e dedicação. O Kim sempre foi uma pessoa com uma abnegação incrível, com uma vontade extraordinária para vencer no futebol. E acabou depois de ter uma passagem pelo Sporting Clube de Portugal, onde fez 2 ou 3 épocas extremamente brilhantes. Portanto, para mim, como deve calcular, de todos os jogadores que foram passando pelas minhas mãos como treinador, fico extremamente satisfeito quando ouço este tipo de comentários e que eu procurei, porque eu sempre disse e continuo sempre a dizer, porque os jogadores estão sempre em primeiro lugar. Nós como treinadores, não somos os treinadores do campo, nós somos os treinadores do homem. Nós temos que nos preocupar primeiro com o lado humano, com a característica humana que cada um tem, para se servir a ele próprio e servir simultaneamente a sua equipa. Portanto, não pode haver distanciamento entre aquilo que é o homem e aquilo que é o jogador. Há aqui uma simbiose que eles próprios têm que se encontrar para definir o que pretendem das suas carreiras. E acho que o Kim é um grande exemplo disso. Convido a ouvir mais um testemunho de outro jogador. Olá, bom dia, mister. Queria lhe desejar aqui um grande abraço do seu keeper. Queria agradecer por tudo que fez por mim. Queria lhe agradecer a grande época que nós tivemos aí em Castelo Branco. Foi o trampolim para a minha carreira. Tive uns aninhos, alguns na primeira divisão, e o mister foi o treinador que me deu essa oportunidade de poder mostrar o meu valor, e tenho que agradecer muito. O mister sabe o que eu penso de si e queria desejar um grande abraço, tudo bom, e continuo com uma vida maravilhosa e com uma pessoa maravilhosa que é o mister. Um grande abraço aqui do seu keeper, Carlos.
O Carlos Correia, há dois totalistas no campeonato essa temporada, é o Carlos, e depois vamos falar do outro. O Carlos, que depois foi para o Estrela da Amadora, foi também um daqueles que conseguiu dar o salto, não é? Exatamente. E outros, mas o Carlos era um jogador muito especial, era um jogador muito abnegado, ele tinha uma vontade incrível, mas tinha também atrás de si uma concorrência muito, muito saudável, é o que eu digo. Quando há uma concorrência que ela é saudável na discussão de um lugar como titular, quer na baliza, quer em qualquer outra posição do campo, portanto, acho que isso só faz que esses jogadores e os próprios, e eu próprio, o treinador, conseguir evoluir e conseguir ajudar a que cada um deles cresça do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano. Portanto, acho que o Carlos é absolutamente mais um exemplo daquilo que foi esta grande passagem magnífica pelo Benfica. Ok, Mister. Mais um testemunho, mais um depoimento de outro jogador que fez questão de se associar à Beira Baixa TV para falar consigo nesta emissão que estamos a conduzir. Olá, eu sou o César Vaz e representei o Benfica de Castelo Branco durante 3 épocas, uma das quais poderá ter sido uma das melhores, se não a melhor época de sempre do Benfica de Castelo Branco. Éramos uma equipa jovem e com alguns jogadores com bastante experiência, mas também não nos podemos esquecer de dar mérito ao grande homem e ao bom treinador, o Mister Pedroto, que demonstrou nessa época, não só nessa época, mas nos seus longos anos de carreira, o bom treinador que é. Para ele um grande abraço. Não é? Um centralão esse. Muito obrigado. Que depois foi para a União de Leiria também. E no ano seguinte, depois da saída do Benfica Castelo Branco, ainda foi também meu jogador no Vitória Sport Clube. Mais um grande exemplo, espetacular mesmo. Seguem-se os testemunhos. Vamos avançar, vamos ouvir mais uma opinião de um jogador que esteve consigo aqui no Benfica e Castelo Branco. Ora, bom dia. Foi com enorme prazer que recebi o convite para falar de uma pessoa, e essa pessoa chama-se Pedroto. Para quem privou com ele, sabe como é que ele era, tanto como treinador, exigente, mas uma exigência que qualquer um gostava. Como pessoa, acho que não tive melhor. Não tive melhor. Para mim, ele foi como um pai, foi uma pessoa que me ajudou, e a minha vinda para Castelo Branco muito se deve a ele. Tudo aquilo que eu fiz deve-se a ele, porque, pronto, ele era uma pessoa totalmente diferente de todos os treinadores que eu tive. Ele vai ficar na história do Benfica de Castelo Branco por tudo aquilo que ele fez. Enfim, isto hoje era uma mina. Eram jogadores super valiosos, não é? 2 centralões a sério. Sem dúvida nenhuma. Deixe-me dizer, com toda a sinceridade, e não estou a fugir muito à verdade, que nós conseguimos nesses 2 anos, pelo menos no primeiro ano, 90-91, formar uma equipa. Não era só uma equipa, era uma família, onde nós tínhamos o prazer de chegar para treinar. Toda a gente tinha prazer em ir treinar e não fazer um frete para treinar, como muitas vezes acontece ou podia acontecer com alguns jogadores. Portanto, nesse aspecto... Há um depoimento que diz isso mesmo, o gosto que tinham em treinar. Isso é o melhor elogio que se pode fazer um treinador, não é? Com certeza. E quando eu digo isto, em relação aos jogadores, em relação a todos os ofícios, como é lógico, não consigo perceber como é que as pessoas vão para o seu emprego, consigo perceber se formos a uma análise mais política e social, mas não consigo perceber, dizia eu, que qualquer pessoa que vá para o seu emprego e desempenhar as suas funções e as tarefas que tem no seu emprego, não o vá fazer com vontade, com gosto, com amor, com paixão.
porque se não o fizer, não está ali a fazer nada, não está, só está lá o corpo e não está a alma, e a alma faz parte de um processo de trabalho, de um processo de vida. Portanto, e nesse ano acho que constituímos realmente uma equipa maravilhosa, mas não, deixe-me também só fazer aqui um parênteses para referir que tudo não se deve só aos jogadores e treinadores, e deve-se também a um conjunto de dirigentes que nos acompanharam e que nos apoiaram sempre nas diversas situações, que também eles têm mérito, porque uma equipa não pode ficar isolada dos seus comandantes, dos seus gestores, porque sem eles próximos de nós e da nossa equipa, dos nossos jogadores, também não é possível realizar qualquer tipo de tarefa ou conquistar qualquer tipo de títulos. Vamos mais uma opinião. Elas sucedem-se de outro jogador que trabalhou com Bernardino Pedroto em 90-91. Queria começar por dizer que trabalhar com o Mister Pedroto foi das melhores coisas que me aconteceu na minha carreira de futebolista. Tive o prazer de trabalhar com o Mister Pedroto durante 3 épocas, 2 em Silves e uma no Benfica de Castelo Branco. Nas 3 épocas que trabalhei com o Mister Pedroto foram ultrapassados os objetivos. Foi muito bom trabalhar com o Mister Pedroto, porque o Mister Pedroto além de bom treinador, é um grande líder e um grande homem. Aprendi muito com ele. Muito obrigado, Mister. Um grande abraço. Nunes, um médio, uma formiguinha naquele meio campo, não era? Incansável, incansável. É daqueles jogadores que a gente costumava dizer, é tipo pilha Duracell, nunca mais termina. Portanto, era de uma dedicação extrema e contagiosa, porque este tipo de jogadores acabam por contagiar os outros. É assim, cada um na sua posição, com tarefas bem definidas, a disponibilidade física, a disponibilidade técnica, a criatividade, a imaginação que se punha dentro da equipa, fruto da qualidade dos jogadores que nós tínhamos. Portanto, é esta simbiose, é esta harmonia, porque não podemos ter só 10 Nunes ou 10 Zarros. Portanto, há aqui um complemento, uma equipa complementa-se com a qualidade de cada um nas diversas posições que o jogo oferece. Isso era uma delícia estar a falar consigo, mas tenho ainda 3 opiniões que eu gostava que ouvisse. Okay, vamos à próxima, então. Olá, Mister Pedroto, e grande amigo do coração. Foi um orgulho e um prazer enorme trabalhar consigo. Eu já lhe disse e torno a repetir, e vou sempre repetir as vezes que for preciso. Você foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira desportiva. Também tive grandes treinadores e gostei, mas tinham outros métodos de trabalho que era totalmente diferente. Nós não éramos corredores de fundo, éramos jogadores. E o Mister, quando chegou a Castelo Branco, os seus métodos de trabalho foram extraordinários. Toda a gente gostava, íamos para os treinos com alegria. Cada treino que acabava, parece que queríamos treinar mais e estávamos sempre desejosos que viesse o próximo treino, porque tal era a satisfação que a gente tinha em treinar consigo. Pérez, grande capitão. Exatamente. Pérez, grande capitão, grande comandante do meio campo, um jogador com uma criatividade e uma imaginação incríveis. Grande jogador. Sabe que é difícil a gente encontrar, volto a referir, um conjunto de jogadores tão bons, tão interessantes, tão com o coração do tamanho do mundo, com vontade, e o Pérez era um jogador extraordinário, um jogador
hoje ainda somos amigos, de vez em quando ainda trocamos mensagens, e acho que, enfim, é melhor ouvirmos já a outra a seguir, a outra opinião. Vamos a acabar. Agora temos que ouvir os homens golo, não é? Aqueles que certeza, metiam lá com dentro. certeza. Vamos ouvir o próximo. Este marcava muito. Bem-aja a toda a gente. Ora, falar do Mr. Pedroto é incrível. Começo a dizer que foi o homem que mais marcou na minha vida. Aprendi muito com ele. Tem uma personalidade muito forte, enorme. É o amigo do seu amigo. Aprendi muito com ele. Foi dos anos mais incríveis que eu tive no futebol. Fui trabalhar com ele. Aprendi mesmo muito com ele. Eu hoje ainda ao dia que me lembro dele várias vezes. Muitas vezes. Tivemos momentos incríveis. A personalidade, o falar, o trato, era uma coisa de outro mundo. E estou muito feliz por ter trabalhado com ele. Tenho muitas saudades. Dito, outro dos futbolistas, o Carlos foi um deles, o Dito foi o outro, e o Dito Está dito. foi o melhor, está dito, foi o melhor marcador da temporada com 10 gols. Vamos ainda ouvir o último, que era também um artista da bola, um jogador de grande qualidade. Olá a todos, venho falar da época de 90-91, sob as ordens do Mr. Pedroto, que eu não conhecia e que me surpreendeu bastante na altura. Conseguiu fazer de miúdos, que foi muitas aquisições de jogadores jovens, conseguiu fazer uma excelente equipa, conseguiu fazer uma época extraordinária, acima das expectativas, e quase conseguimos a subida da divisão. Mostrou ser um grande condutor de homens, um grande treinador, e só tive pena do Mister não ter conseguido a subida da divisão, que era bom na altura para todos nós. Mas infelizmente não conseguimos. Mas gostei muito de treinar com o Mr. Bernardino Pedroto, e que foi um treinador que me marcou bastante no Benfica de Castelo Branco. Luís Filipe, artista da bola também. Enfim, a equipa tipo desse... A equipa tipo desse ano, Carlos Correia, que foi totalista, depois o Tozé, o Zarro, o César Vaz, o Babá, o Chico Lopes, que também foi dos jogadores mais utilizados, o Chiquinho à esquerda, Exato. também, não é? Depois o Paulo Nunes, médio de mais contenção, o Amadeu a fazer o corredor direito, foi também dos mais utilizados, o Amadeu, e depois o Pérez e o Batista. O Batista também jogou muito em 90-91 também. E à frente, o tal tridente, que era o Luís Filipe, o Dito, e não nos podemos esquecer do Artur Jorge, que era também um homem que foi muito utilizado, não é? Portanto, basicamente Sim, a equipa passaram 35 anos. Sim. Pronto, depois, obviamente, que havia, como ainda há bocado referimos, em relação ao Quimberto, por exemplo, que é capaz de não estar nessa equipa tipo, mas que também foi muitas vezes utilizado. Portanto, aliás, era uma equipa. Esse ano jogou também o Jorge Humberto, o Quimberto, o Mané, que foi um jovem que veio também de Guimarães, não é? Exatamente. O Ricardo António, que veio já com a época a decorrer. O Ricardo António, que chegou depois, posteriormente, a ficar aí em Castelo Branco. Precisamente, e que seguiu aqui a carreira. E foi treinador do Benfica. E havia e chegou também uma Cucula, não era? Que era, salvo erro, sobrinho de uma Cucula que jogou no Vitória de Setúbal, não é? Que jogou no Vitória de Setúbal, exatamente. Este ainda jogou o último terço da época, não é? Eu fico sabe que o que eu posso dizer em relação a essa época é que havia uma equipa tipo aqueles que jogavam mais vezes, mas para nós treinadores isso passa-nos ao lado, porque a nossa contabilidade não é essa. A nossa contabilidade é perceber que hoje, passado 35 anos, tenho esses jogadores a fazerem esses comentários sobre a minha pessoa, e acho que isso foi e é, para mim, o maior triunfo de todos, independentemente dos resultados, e que já
falámos sobre isso, que foi uma pena, foi realmente uma pena, que esta equipa merecia, por aquilo que fez durante toda essa época, merecia ter subido, mas o futebol é assim mesmo. Ficámos honrados por representar o Benfica, honrados pelo trajeto esportivo que tivemos, nós chegámos a determinada altura que as equipas tinham um respeito enorme pelo Benfica de Castelo Branco, jovens que com 18, 17, 18, 19 anos que não eram conhecidos em lado nenhum, que hoje representaram e que na altura representaram grandes equipas. Portanto, acho que essa é a grande vitória do Benfica Castelo Branco, é essa, é ter esse reconhecimento dos jogadores, ter o reconhecimento do povo albicastrense. Portanto, acho que não há maiores vitórias do que essas, as vitórias que vêm do sentimento profundo do trabalho que nós realizamos, e acho que isso cobra tudo, supera todas as lacunas, sem dúvida, obviamente, sem dúvida, que nós precisamos ter. O nosso tempo urge, Mister, mas eu não queria deixar de passar a sua segunda passagem por Castelo Branco. E coloco-te para já, porque é que não continua em Castelo Branco e foi para o Varzim no ano a seguir? Pode saber se houve algum motivo especial ou não? É muito simples, não houve acordo entre mim e o presidente na altura. Entretanto, apareceu o Varzim Sport Clube. Mas depois acabou por vir. Só apenas isso. Nesse segundo ano, portanto, quando eu regressei a Castelo Branco, nesse segundo ano, a equipa estava numa situação muito complicada, estava em riscos de descer divisão. Pronto, e conseguimos que o Benfica se mantivesse na segunda divisão de honra. Portanto, eu acho que, pronto, independentemente de tudo, acho que acabou por ser um bom trabalho, porque às vezes as pessoas esquecem-se de que os treinadores que estão em equipas, que estão a lutar para não descer de divisão, às vezes fazem trabalhos extraordinários nessas equipas, mas normalmente só são premiados aqueles que são campeões e aqueles que marcam mais golos o senhor nessa segunda época veio fazer 11 jornadas, veio à 24ª jornada no dia 15 de março e logo com um jogo em Leiria, recorda-se, empata uma bola, o Benfica Castelo Branco acabou com 9. Exatamente, mas não interessa, mas o que interessa é que fizemos um ponto que galvanizou, foi um ponto que galvanizou a equipa em um campo extremamente difícil. Portanto, acabámos por ter alguma sorte, no fundo, com menos 2 jogadores conseguimos um empate em Leiria, mas deu ânimo à equipa e levou a autoestima de todos os jogadores e de todos aqueles que dirigiam a equipa nessa altura. Do ano anterior transitaram 6 jogadores, o Quimberto, que já era titular indiscutível, depois também o Ricardo António César Vaz, o Chico Lopes, o Paulo Nunes e o Luís Filipe. Os outros eram novos, mas também o Dito, e o Dito também não jogava tanto, mas entrava, fazia muitos minutos. Havia grandes diferenças da equipa do primeiro ano para a do segundo ano? O que é que distinguia mais as duas equipas? Obviamente que quando há, repare Pedro, quando há muitas alterações, nós tínhamos constituído uma equipa que tínhamos 24 ou 25 ou 26 jogadores, já não me lembro, de repente no ano seguinte fica com meia dúzia de jogadores ou um pouco mais que transitaram dessa época, é muito difícil depois voltar a construir uma equipa. Portanto, as coisas não correram muito bem, ao meu colega que esteve lá não correram muito bem, isto é normal, mas realmente haver uma mudança tão radical de jogadores, penso que aqui poderá estar a razão de não fazer uma época tão conseguida como a época anterior. Portanto, isso é perfeitamente normal e compreensível. Vamos acabar então. O senhor está desligado do futebol em termos de relevado, mas faz parte da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, não é? Portanto, não abdica de dar o seu contributo ao fenómeno. Não, de forma nenhuma, enquanto puder. Obviamente que a nível de relevado já arrumei as botas, como se costuma dizer. Hoje sou apenas um espectador atento e ao fenómeno, porque o futebol para mim é a minha segunda paixão, como é lógico. Portanto,
agora estive ligado à Associação Nacional de Treinadores de Futebol durante vários anos, mas agora sou delegado da Federação Portuguesa de Futebol pela Associação Nacional de Treinadores. Vou deixar a reta final para uma mensagem aos albicastrenses, aos adeptos do futebol em geral, à cidade de Castelo Branco, que tão gratas recordações guardam de si. E eu deles, Castelo Branco. Eu tenho ido aí uma outra vez, não estou assim tão ausente de Castelo Branco. Tenho tido o prazer do presidente da Associação de Castelo Branco, o Manuel Candeias, de vez em quando lembra-se e nós vamos lá, vamos aí jantar com ele e conviver um bocado. Portanto, um abraço muito grande para todos. Foi um gosto, Mister. Foi um gosto jornalístico e, se me permite, da minha parte pessoal, foi um enorme orgulho recordá-lo 35 anos depois. Eu comecei também a dar os meus primeiros passos no jornalismo, precisamente em 90, 91, quando o senhor esteve em Castelo Branco, e agora é muito grato para mim ter conseguido que estivesse connosco durante este tempo. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua presença e disponha sempre da Beira Baixa TV. Muito obrigado por tudo aquilo que fez pelo Benfica e Castelo Branco. Muito obrigado. Um abraço grande para todos vocês. Um abraço, mister. Chega assim ao fim esta conversa com Bernardino Pedroto, o homem que há 35 anos fez sonhar aqueles que gostam do Benfica e Castelo Branco, os albicastrenses que gostam de futebol. O Benfica e Castelo Branco esteve a um pequeno passo de subir à primeira divisão, à elite do futebol português. Não foi possível porque aconteceu o futebol, como o próprio Bernardino Pedroto referiu, colocando assim um ponto final, enfim, nesse mito, nesses comentários que ao longo dos anos perduram e que dizem que o Benfica e Castelo Branco não subiu porque não quis. Não subiu porque o futebol falou mais alto e desportivamente não conseguiu esse desiderato. Mas há algo que não apaga aquilo que foi feito. E isso recordamos agora, 35 anos depois, com Bernardino Pedroto, aqui na Beira Baixa TV. Até para a semana.